E um belo dia eu comecei a perceber. Meu nome é Cibele Rosa, nasci na cidade de São Paulo, onde vivo hoje. E eu saí do armário no dia em que eu percebi que mudar o mundo era uma realidade muito mais próxima do meu cotidiano do que eu imaginava. Bem, tudo começou com o Aloysio e a Valdelice, meus pais, um nordestino que veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, trabalhou muito, ralou muito para melhorar um pouco as condições de vida e se casou com a minha mãe, filha e neto de líderes religiosos. Com eles eu aprendi 3 coisas muito importantes: o estudo, o trabalho e a fé. Bem, por causa do trabalho e do estudo, meu pai se tornou militar. E por ser militar, também trabalhava muito na comunidade, entendendo que essa era a maneira dele de colaborar com aquilo que ele acreditava, com a fé que ele tinha. Dessa forma eu acreditava que o mundo podia ser um pouco melhor. Até que um dia muito triste, quando eu tinha 9 anos, o meu pai foi assassinado 3 ruas para baixo do prédio onde eu cresci. Foi um tempo muito complicado. Ali eu comecei a questionar se o mundo era tão bom quanto eu gostaria que ele fosse. Enfim, segui a vida estudando, trabalhando, como qualquer pessoa da classe média, pensando em um dia conquistar o meu lugar. Até que eu encontrei o Bregantinho, carinhosamente apelidado de Brega. O Brega sempre foi um líder religioso completamente diferente de tantos outros que eu conheço. E ele me desafiou dizendo que se eu acreditava num mundo de paz e se eu acreditava num reino de justiça, que isso devia ser feito pelo chão da vida, da porta para fora. E aí ele me deu uma lista de ONGs dizendo que eu poderia ir para esses lugares compartilhar um pouco daquilo que eu conhecia, dos meus dons. Eu fiquei com medo, com muito receio, mas comecei a pensar que era isso que fazia sentido. Tomei coragem e fui. Bem, procurei uma ONG perto da minha casa e descobri que eu poderia ajudar. Comecei a dar aula de teatro para um grupo de adolescentes que queriam melhorar um pouco o tipo de trabalho que eles já faziam, com bate-lata e dança. Mas, para minha surpresa, no meio do caminho eles começaram a ser desapropriados para a construção de uma linha do metrô. Enfim, não dava tempo de fazer uma peça. Eu voltei para casa com um nó na garganta, mais uma vez questionando o quanto o mundo era ruim. Enfim, me sentindo completamente fora de lugar e frustrada mais uma vez. E daí surgiu a ideia: por que não fazer alguma coisa? Já que não tinha tempo de fazer uma peça, por que não começar a registrar de alguma forma? E comecei a pensar nas pessoas que estavam perto de mim, que poderiam colaborar. Assim, um emprestou uma câmera, o outro emprestou outra câmera, e naturalmente com o grupo, com o roteiro coletivo, selecionando pessoas da comunidade que eles sabiam que eram pessoas importantes, a gente começou a construir um curta-metragem. Eu percebi que existia uma rede de talentos gigante perto de mim. E assim surgiu o documentário, o sonho, do grupo que se chama Viela G Casa 3. Hoje, quando os meus alunos vão se apresentar e levam esse material com eles, eu tenho a certeza que o mundo está um pouco melhor. Porque eles são o que dizem que são e não o que a grande mídia disse. E depois, pensando melhor, eu percebi que se cada um investe no seu próprio bairro, os bairros mudam e a cidade pode mudar. Assim, as cidades mudando, os estados e um país pode mudar. E com coisas que parecem complicadas, mas que na verdade são muito simples. Cada um compartilhando um pouco do que sabe, perto de onde vive. Enfim, dessa maneira eu acredito no mundo melhor.